Boa noite, quem vos fala é a Mirella. Venho dar início à apresentação deste trabalho sobre o tema Transtornos de Ajustamento, realizado pelas alunas do quarto período do curso técnico de enfermagem da ESTEC, na disciplina de Neuropsiquiatria, ministrada pela professora Priscila Lima. O transtorno de ajustamento, também chamado de transtorno de adaptação ou estresse emocional, pode ser definido como um estado de desequilíbrio do funcionamento psíquico e orgânico, que ocorre quando o organismo necessita utilizar seus recursos psicobiológicos para lidar com eventos que exijam uma ação defensiva. Transtorno de ajustamento é desencadeado pela necessidade da pessoa de lidar com algo que ameaça sua homeostase, o seu equilíbrio interno. Quando os recursos do momento não são suficientes devido à vulnerabilidade pessoal ou à ausência de estratégia de enfrentamento, ou ainda pela gravidade ou intensidade do estressor presente, o organismo pode ser afetado em sua plenitude, como consequências graves para a saúde física ou mental. Ele pode ser considerado como uma dificuldade de adaptação a uma nova situação na vida, considerada como um evento estressor que resulta no desenvolvimento de sintomas emocionais, somáticos ou comportamentais. Estes sintomas são indicativos de um sofrimento maior do que aquele que seria esperado, tendo como referência o que é mais comum na cultura, pela exposição ao estressor, levando a um comprometimento significativo no funcionamento social ou ocupacional. Bom, um evento estressor pode ser definido como uma experiência social com início definido e curso circunscrito, cujos efeitos têm um impacto psicológico sobre o indivíduo. Deve ser significante, mas não de excepcional gravidade, isto é, eventos altamente ameaçadores à integridade física e ou psíquica de uma forma geral, como terremotos, furacões, guerras, incêndios, enchentes, desmoronamentos, estupro, prisão, entre outros, pois na ocorrência desses é mais provável que a reação se configure como um transtorno pós-traumático e não como um transtorno de ajustamento. Os eventos estressores fazem parte do cotidiano de adultos e crianças e contribuem para o seu desenvolvimento psicossocial. Eles se tornam deletérios na medida em que ultrapassam a capacidade ou meio de lidar com a ansiedade gerada pelo evento através de ação sobre o mesmo ou modificações internas para adaptação do organismo. A gravidade ou não de um estressor deve ser avaliada não somente pelas suas características extrínsecas, mas também através do significado particular do evento para determinada pessoa. Cada pessoa tem o seu modo particular de encarar a situação. Segundo o DSM-4, os estressores podem ser isolados ou múltiplos, recorrentes ou continuados, afetar apenas um indivíduo ou todo um grupo, família, comunidade. Podem ser decorrentes de fatores sociais, familiares ou pessoais. Alguns estressores, o estresse, é um processo complexo, com componentes psicoquímicos já geneticamente programados no ser humano desde o seu nascimento, a fim de ajudá-lo a preservar sua vida. Foi o estresse, através de sua ação adrenérgica, que capacitou o homem a permanecer vivo e adaptar-se às mudanças pelas quais tem passado. É ele que permite a luta contra os estressores de cada época. O estresse sempre existiu. Em doses moderadas, a adrenalina produzida aumenta a motivação, fornece energia, vigor e pode resultar em alta produtividade. Em doses excessivas, ela tem a capacidade de destruir e desequilibrar. Além da saúde, existe evidência de que a qualidade de vida e a sensação do bem-estar e de plenitude também podem ser afetados. A pessoa irritada, sem paciência, sem concentração, não se relaciona bem com outras pessoas. Fica mais agressivo, menos interessado em assuntos que não o afetam diretamente. Estando em condições emocionais tão precárias,
a qualidade de vida deixa de atingir o nível ideal. Muitas vezes podem ser as consequências do estresse crônico, que se manifestam nas áreas física, psicológica e social do ser humano. Quando prolongado, em geral, o estresse afeta o sistema imunológico, reduzindo a resistência da pessoa e tornando-a vulnerável ao desenvolvimento de infecções e doenças contagiosas. Ao mesmo tempo que o organismo acha-se enfraquecido, doenças que permaneciam latentes podem ser desencadeadas. Também na área psicológica encontram as consequências do estresse excessivo. O ser humano cronicamente estressado apresenta cansaço mental, dificuldade de concentração, perda da memória imediata, apatia e indiferença emocional. Sua produtividade sofre queda e a criatividade fica prejudicada. Autodúvidas começam a surgir devido à percepção no desempenho insatisfatório. Crises de ansiedade, de humor, a libido fica reduzida e os problemas de ordem física fazem-se presentes. É possível, adicionalmente, verificar os efeitos do estresse na área social. Uma sociedade saudável e desenvolvida requer a somatória das habilidades dos seus cidadãos. Se o nível de estresse está muito alto no país ou na comunidade, adultos podem se tornar frágeis, sem resistência aos embates e dificuldades da vida. A pessoa estressada lida mal com as mudanças, porque sua habilidade de adaptação está envolvida diretamente no combate ao estresse. Segundo o Manual de Estatística e Diagnóstico DSM-4 e o Código Internacional de Doenças 10, o CID-10, a definição de transtorno de ajustamento requer uma relação temporal com o estressor, a exclusão de outra psicopatologia e que o indivíduo esteja bem antes da ocorrência do evento. A relação temporal é caracterizada pelo aparecimento dos sintomas até 3 meses após o início do evento estressante e o desaparecimento dos mesmos no período de 6 meses após seu término. O transtorno de ajustamento se caracteriza pela sua relação com o estressor, mas a vulnerabilidade individual e do contexto tem um papel importante no risco de ocorrência. Como em outras patologias psíquicas, o enfoque deve ser sempre dinâmico e pluridimensional, levando-se em consideração o interjogo dos estressores e a vulnerabilidade particular do indivíduo e do seu meio também. Estudar a etiologia desse quadro clínico implica em conhecer melhor a história de vida e a adequação do seu entorno, para compreender a razão pela qual determinado evento, diante da susceptibilidade individual, adquire qualidade suficiente para desencadear um desequilíbrio psíquico. Este fator deve ser visto como provável desencadeador e não como gerador isolado do quadro. O interesse pela área de transtorno de ajustamento, estresse emocional, não se restringe somente no âmbito da pesquisa ou da clínica. Há um grande interesse atualmente com a prevenção e medidas educativas que possam contribuir para a existência de um ser humano menos estressado. Consequentemente, uma sociedade mais ajustada e com melhor qualidade de vida. A sociedade atual está cada vez mais estressante. Assalto, mudança de valores, tecnologia avançada, aumento da estruturação familiar, excesso de competição e muitos outros fatores externos contribuem para que o ser humano viva constantemente em um alto nível de estresse. Meu nome é Tamara. Causas, epidemiologia e etiologia desse transtorno. Em 1980, Andreasen e Wasik observaram que 5% de um grupo de pacientes hospitalizados e ambulatoriais foram diagnosticados com TAS. Fábrica e colegas perceberam que 2,3% dos pacientes da clínica Walking Centro Diagnóstico e Avaliação se enquadravam nos critérios de TAS. Sem outros diagnósticos, nos eixos 1 ou 2, quando pacientes com outros diagnósticos do eixo 1, listo e com comorbidades do eixo 1 foram incluídos, 20% deles foram diagnosticados com TA nos hospitais psiquiátricos em geral.
pessoas que consultaram foram diagnosticados com TA em estudos separados no seguinte percentual de pacientes: 21,5% e 11,5%. As intervenções psiquiátricas foram semelhantes àquelas utilizadas para outros diagnósticos dos eixos 1 e 2, em particular, a prescrição de medicamentos antidepressivos. Este achado foi de encontro com o consenso de que o tratamento se escolha para o TAS, seja psicoterapia e ou aconselhamento, pelo menos inicialmente. O estresse foi descrito como o agente etiológico com TAS, todavia diversos modificadores e características de resiliência estão envolvidos, independente de quem vai passar pela experiência de um TAS seguido de estresse. Apesar de ser direcionada mais a intenção em relação ao estresse, precipitadamente nos diagnósticos dos TAS, investigações recentes destacaram o papel das experiências vividas durante a infância no desenvolvimento tardio desse transtorno. Muitos estudos recentes com soldados jovens do sexo masculino com TAS secundário ou recrutamento revelou que o estresse em uma idade jovem, como parentalidade abusiva e superprotetora, ou eventos familiares adversos da primeira infância, e em um fator de risco para o desenvolvimento futuro de TAS. Meu nome é Graciele. Eu vou falar um pouco sobre os sintomas de transtorno de ajustamento. A falta de esperança. A falta de esperança é uma exaustão mental, emocional e comportamental, e está cansado de tantas decepções e tristezas acumuladas. A falta de esperança é um veneno que pouco a pouco apaga sonhos, motivações e energias. É uma camada de decepção permanente. É aquela sensação que nos faz respirar através da amargura até nos mergulhar em uma armadilha psicológica muito perigosa. Porque com o tempo, esses estados nos deixam muito vulneráveis à depressão e a outros transtornos com um alto custo emocional. O desespero. O desespero, quando uma situação parece não ter saída, nós deixamos levar por sentimentos e pensamentos que tiram nossa paz e habilidade de pensar com clareza. Sua manifestação está comumente associada às situações enfrentadas pela maioria das pessoas, como estresse no trabalho, desentendimento na família, convívio com amizades tóxicas, morte de alguém próximo. É o nosso próprio pessimismo no modo de levar a vida. Assim que essas passam, no entanto, ele desaparece. A ansiedade. A ansiedade varia bastante de um indivíduo para o outro indivíduo. Eles podem, por exemplo, aparecer por desequilíbrio químico no cérebro, pela falta de suporte familiar ou por traumas, principalmente na infância, ou por uma mistura de fatores. Além disso, é possível que uma pessoa com a condição manifeste crise por causa de gatilhos específicos, além dos fatores já mencionados: insônia, estresse, sedentarismo e falta de lazer estão entre os itens que podem deflagrar as manifestações do transtorno. Além disso, existem tipos de ansiedade. Os tipos de ansiedade variam de acordo com o quadro específico. Transtorno de ansiedade generalizada é o mais comum e frequente. O paciente fica inquieto, excessivamente irritado, ele se sente muito cansado e falta de concentração,
porque o seu cérebro não desliga. A insônia é comum também. Meu nome é Franciane e vou estar falando um pouquinho sobre o diagnóstico e a prevalência do transtorno de ajustamento. Exige a presença de um estressor identificável, contrastando com as apresentações atípicas e subliminares que seriam diagnosticadas como transtorno de ajustamento, sendo os principais motivos a tristeza, a desesperança, a falta de prazer, crises de choro, nervosismo, ansiedade, o desespero, a dificuldade de concentração, a sensação de estar sempre sendo oprimida e pensando em suicídio. Os tratamentos, cabe a ajuda de um psiquiatra pedindo e podendo receitar antidepressivos para melhorar a qualidade de vida e diminuir a ansiedade, facilitando uma adaptação mais saudável e as mudanças. Olá, meu nome é Valéria Nascimento e hoje vou falar sobre transtorno de ajustamento na infância. O transtorno de ajustamento na infância pode ser considerado como uma dificuldade de adaptação a uma nova situação na vida da criança. Por exemplo, pode ser mudança de escola ou cidade, separação dos pais, a perda de alguém. É considerado como um evento estressor que resulta no desenvolvimento de sintomas emocionais, somáticos ou comportamentais. Tratamento e a relação deste com o suicídio. O diagnóstico. O diagnóstico do tratamento de ajustamento, ou seja, TA, tem apelos clínicos tanto para o médico como para o paciente. A cultura específica, a idade, o gênero e até mesmo a educação, eles são considerados importantes quando o médico está tentando determinar se o comportamento é mal adaptado ou em excesso, além do considerado normalmente esperado. Em mulheres, o número de diagnósticos de TA é 2 vezes maior do que em homens. Porém, entre crianças e adolescentes não há diferença de gênero. Os transtornos de ajustamento, eles podem ser diagnosticados imediatamente após uma experiência estressante e o estressor não precisa ser traumatizante. O suicídio. Apesar de alguns estudos apresentarem um diagnóstico mais benigno para o TA, é importante perceber se o risco de morbidade séria e mortalidade existem. Muitos estudos que investigam a associação entre suicídio e TA ressaltam a importância de acompanhar de perto os pacientes para risco de suicídio. Aí aqui eu deixei para vocês, uma tabelinha, para quem quiser estar olhando depois, pacientes diagnosticados com transtorno de ajustamento, e a porcentagem aqui. Aí aqui a gente tem, em vermelho, a idade, de 55 anos, que foram submetidos a cirurgia de doença arterial coronariana, Em azul, os idosos após um acidente vascular cerebral, pacientes com câncer, cirurgia de cabeça e pescoço, HIV, interconsulta psiquiátrica em oncologia, dermatologia com diagnóstico psiquiátricos, tentativa de suicídio e examinada no DE, pacientes queimados, estágios iniciais de EM e em azul, um azul mais escurinho, o pós-derrame. O tratamento. O tratamento do TA, ele depende principalmente das abordagens psicoterapêuticas e de aconselhamentos que promovam a redução do estressor, aprendendo a lidar com o estressor que não pode ser reduzido ou eliminado. O estabelecimento de um sistema de apoio para maximizar a adaptação. Muitos tipos de modalidades terapêuticas elas podem ser empregadas para os tratamentos. Ao examinar a psiquiatria militar, estudos enfatizaram as variáveis do tratamento de brevidade, imediatismo, centralidade, expectativa, proximidade e simplicidade. A abordagem para o tratamento é breve e geralmente não dura mais que 72 horas. A psicoterapia interpessoal foi utilizada em pacientes ambulatoriais, com HIV positivos, com depressão, com o objetivo de melhorar essa condição. Para o tratamento, a gente também pode estar citando aí grupos de apoio, que eles também foram indicados para pacientes com essa patologia. Estes grupos, eles ajudam o paciente a se adaptar e a fortalecer os seus mecanismos de enfrentamento, oferecendo um excelente controle sobre a realidade, enfrentando as doenças relacionadas aos estressores.
incluindo a morte. E falando sobre isso abertamente, reduz o sofrimento e a dor. As melhoras do humor e do nível de sofrimento de conformidade de qualidade de vida de pacientes com câncer que frequentam grupos de apoio foram bem documentadas. Embora a psicoterapia seja o principal tratamento, enfatizaram a importância de incluir intervenções psicofarmacológicas no tratamento de depressão leve. Estes autores argumentaram que a farmacoterapia geralmente é recomendada, porém, eles não apresentam dados de pesquisa para apoiar esta afirmação. Apesar da falta de evidência científica rigorosa, pesquisadores defenderam o uso de antidepressivos em qualquer paciente deprimido, com transtornos intensos ou leves, incluindo o TA, com humor deprimido, especialmente se o paciente não melhorou em 3 meses com a psicoterapia ou em outras medidas de suporte. Meu nome é Natalícia, eu vou falar DSM do transtorno de ajustamento, especificações e subtipos. Vou começar falando sobre característica diagnóstica. A característica essencial de um tratamento de ajustamento é desenvolvido de sintomas emocionais ou comportamentais significativos em resposta a um ou mais estressores psicossociais identificáveis. Os sintomas devem desenvolver-se dentro de um período de 3 meses, após o início do estressor ou estressores. A importância clínica da reação é indicada por um situado sofrimento que excede o que seria esperado dada a natureza do estressor, ou por um prejuízo significativo no funcionamento social ou profissional. Essa categoria não deve ser usada se a perturbação satisfaz exacerbação de um tratamento persistente do eixo. Entretanto, um transtorno de ajustamento pode ser diagnosticado nas presenças de outro transtorno do eixo. Eu vou citar alguns subtipos especificadores. Os transtornos de ajustamento são codificados de acordo com o subtipo que melhor caracteriza os sintomas predominantes. Vamos falar de humor depressivo. Esse subtipo deve ser usado quando as manifestações predominantes são sintomas tais como humor deprimido, tendência ao choro ou sensações de impotência. Ansiedade. Esse subtipo deve ser usado quando as manifestações predominantes são sintomas tais como nervosismo, preocupação ou inquietação em crianças, medo de separação de figuras de vinculação. Misto de ansiedade e depressão. Esse subtipo deve ser usado quando a manifestação predominante é uma combinação de depressão e de ansiedade. Com perturbação da conduta. Esse subtipo deve ser usado quando as manifestações predominantes é uma perturbação de conduta na qual existe violação de direito alheios ou de normas e regras sociais importantes, adequadas à idade. Vou citar um exemplo: vadiagem, vandalismo, direção imprudente, lutas corporais e descumprimento de responsabilidades legais. Perturbação mista das emoções e conduta. Esse subtipo deve ser usado quando as manifestações predominantes são tanto sintomas emocionais. Vamos citar um exemplo: depressão, ansiedade. Quanto a uma perturbação de conduta, nós vamos falar isso mais acima. Esse subtipo deve ser usado para reações mal adaptativas, tá, gente? Estou falando do inespecificado. Vou dar um exemplo: queixa somática, retraimento social, inibição profissional ou acadêmica. As estressores psicossociais são classificáveis como um dos subtipos específicos de transtorno de ajustamento. A duração do sintoma de um transtorno de ajustamento pode ser indicada pela escolha de um seguintes especificadores. Eu vou falar sobre agudo e crônico. Agudo primeiro. Esse especificador pode ser usado para indicar a persistência dos sintomas por meio de 6 meses. O crônico. Esse especificador pode ser usado para indicar a persistência dos sintomas por 6 meses ou mais. Por definição, Boa noite, professora Priscila. Boa noite, turma. Aqui é a Tamires. Eu vim dar uma breve conclusão sobre tudo que os meus colegas já disseram a respeito, né, do transtorno de ajustamento. Eu quero levar a atenção de vocês um pouquinho, né, vamos discutir um pouquinho
a respeito dessa necessidade de adaptação. O homem, ele sempre continuará sempre tendo essa necessidade de se adaptar, constantemente, diariamente. No início dos tempos, né, no início da história humana, o homem ele necessitou de se adaptar constantemente, né, a todas as novas realidades que foram lhe sendo propostas. Seja a mudança do clima, da vegetação, né, a própria anatomia humana modificou muito, né, desde o início dos tempos até hoje. Hoje continuamos a ter essas mudanças fisiológicas, biológicas, epigenéticas, né, muito mais sutis do que no início dos tempos, mas continuamos tendo. Todas essas mudanças fizeram com que o homem se reinventasse para manter a homeostase, o equilíbrio interno. Todas as vezes que o organismo foi desequilibrado, né, sofreu esse desequilíbrio, ele lutou contra isso, né, acionou suas habilidades inatas de adaptação ao meio para que pudesse se reajustar, se readaptar. Né? E quando há essa quebra do equilíbrio, que o organismo precisa se adaptar, enquanto ele não consegue alcançar, enfim, a homeostase, esses mecanismos de defesa do próprio organismo, eles vão ocasionar, né, um quadro de transtorno de ajustamento, por exemplo, né, onde a saúde física, psíquica, mental vai sofrer consequências, né, de diferentes intensidades. Por exemplo, hoje, né, quando estamos ansiosos pela apresentação de um trabalho, por uma prova para fazer, por uma nova realidade que lesionou o equilíbrio do nosso corpo, o equilíbrio do nosso organismo. Vamos sofrer com o estresse, com queda na imunidade, entendeu? Com várias respostas fisiológicas, cada um com maior intensidade. Por exemplo, alguns para apresentar um trabalho vão ficar suando frio, vão tremer, vão ter tremores, sabe? O corpo, o nosso meio fisiológico vai gerar respostas frente a essa situação estressante, entendeu? Isso porque o organismo está tentando recuperar esse equilíbrio. Enquanto isso não acontece, ele vai nos dar respostas que há algo errado. Por exemplo, hoje, né, essa situação de pandemia que vivemos, tivemos que nos reinventar. Tivemos que reaprender a estudar em um meio online. Por exemplo, estamos apresentando em um curso presencial, que, né, até então, um curso presencial, estamos apresentando um trabalho por meio online. Gravamos a apresentação para colocar para a turma. Isso é algo que, há alguns anos atrás, nunca sonharíamos que aconteceria, né? Claro, fazendo um curso presencial. E um curso totalmente online, tudo bem, já imaginaríamos, mas quando começamos a fazer o curso, né, quando fizemos a matrícula para o curso, por exemplo, a gente não pensou que estaria apresentando um trabalho assim, meio online. E até chegarmos no estado que estamos hoje, a gente teve que passar por uma fase de adaptação muito grande. Os professores tiveram que se reinventar, a gente precisou de se adaptar, entendeu? Então, essa necessidade de adaptação, ela é constante todos os dias. Né? No meio da enfermagem, por exemplo, nessa situação, ainda falando na pandemia em si, a enfermagem teve que se adaptar muito. Assim, se a gente, né, vai puxar. Claro que todas as profissões tiveram seu grau de adaptação muito grande, mas olha a enfermagem, o nosso contexto. Foram a linha de frente. Do início ao fim, tiveram que lutar meio que sem armas, né? Porque não sabiam muitas vezes o que esperar no início, principalmente no início da pandemia, não sabiam o que se esperar. Então iam para a luta, mas sem saber como lutar. E então, assim, a meu ver, foi a área que sofreu muito com tudo isso, né? E que vem se adaptando. E essa maneira de ajustar-se ao meio, né, à nossa realidade, implica uma abertura para novas possibilidades. Aí é que tá. O transtorno de ajustamento, tudo que ele vem trazer
é o organismo buscando se adaptar a uma nova realidade, o que vai exigir uma abertura muito grande para novas ideias, para essa nova realidade. É como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixa no contexto. Então, às vezes, o contexto vai ter que ser mudado para que aquela peça se encaixe. Tem uma palavra, né, que eu gosto muito e não poderia deixar de colocar nesse trabalho, que é a resiliência. Essa necessidade de se levantar após uma queda, ou né, sendo bem direta, né, no significado da resiliência, ter dentro de si um sol que nunca se põe, é bem isso, sabe? Sempre se adaptar à nova realidade. Quando temos dentro de nós um sol que nunca se põe, é isso. A gente sempre ter clareza naquilo que está acontecendo. Nosso organismo vai sempre tentar se adaptar, como vem fazendo sempre. Eu acho que assim, temos uma prova muito grande dessa adaptação, dessa busca, né, pela retomada do equilíbrio na situação que vivemos. Entendeu? Nós precisamos nos adaptar, foi preciso que nos adaptássemos a tudo de novo que estava acontecendo. E isso é diariamente, né? Seja em coisas pequenas, seja em coisas grandes. Então, né, só dando mesmo uma explanada no tudo que os colegas já disseram, essa necessidade, seja no meio adulto, no meio infantil, hoje, alguns tempos atrás, tínhamos muitos estudos em que esse tempo de isolamento social, de distanciamento, o nível, né, os índices de depressão, de transtornos de ansiedade subiram muito por conta dessa realidade. Muitos perderam o emprego, a própria questão do ensino, todo o equilíbrio que tínhamos se perdeu, né, toda a nossa realidade foi modificada, então os índices da depressão, dos transtornos de ansiedade subiram muito. Hoje há estudos, por exemplo, as crianças que estão voltando para a escola estão tendo um nível de ansiedade elevado porque estão voltando a conviver com outras crianças, né? Algo que ficaram aí 2 anos, né? Privados disso, hoje retornam a essa realidade. Tá vendo como o quadro de equilíbrio é rompido novamente? Para que, né, aquela criança que antes ficava em casa, agora vai voltar a conviver com outras crianças, vai voltar a brincar com outras crianças, gera um quadro de ansiedade. O organismo está se adaptando novamente. Então, isso que eu quero deixar para vocês, né, essa noite, essa constante necessidade que temos de nos adaptar ao meio. E até que o nosso organismo, né, consegue acionar seus mecanismos de ação e esses mecanismos de ação conseguem atingir o grau de eficácia, o sujeito ele vai passar por um quadro de transtorno de ajustamento, onde a sua saúde física e mental vai sofrer consequências, né, de diferentes intensidades, mas vai sofrer porque é um levantar-se após a queda e isso exige um esforço, né, até ficar de pé de novo. Então, né, por fim, a gente agradece a atenção de todos vocês. Muito obrigada, professora, pela oportunidade. E, né, a gente espera que tenhamos nos feito entender o que a gente queria passar a respeito dessa necessidade de se adaptar ao meio e como é esse caminho, esse itinerário do início, quando o nosso organismo perde esse equilíbrio, até chegar ao fim, né, que é a retomada da homeostase, a retomada desse equilíbrio interno. Esse meio corresponde, né, a alterações físicas, psíquicas, enfim, né, sociais, alterações de grande ou pequena proporção, né, de diferentes níveis de intensidade, mas que sempre vai ter, seja pouco, seja muito, o organismo ele sempre vai passar por um processo de ajustamento, né? Alguma resposta vai ser dada frente àquela nova realidade, porque é um movimento de se levantar, né? Igual eu disse da resiliência, é um movimento de se levantar.
E esse movimento exige um esforço, né? Como nós nos esforçamos e continuamos a nos esforçar para nos adaptar às novas realidades, né? Que temos tido hoje. O nosso organismo, ele vem usando seus mecanismos de ação para estar sempre se adaptando às novas realidades. Uma boa noite para todos, tá? Em nome desse grupo, eu agradeço a cada um pela atenção e já, né, já vamos dizer que foi um prazer estudar com cada um de vocês, né? Que já estamos bem no finalzinho já, graças a Deus, estamos finalizando aí mais uma etapa, mais um ciclo de nossa vida. Boa noite, muito obrigada pela atenção.